Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje nós vamos fazer uma tabela comparativa entre os grupos de répteis e mamíferos. Tem vídeo sobre répteis e mamíferos já aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eles estão aqui no card, vou deixar também na descrição. Assiste primeiro antes dessa revisão, beleza? Então vamos lá para a aula agora. Bom pessoal, vamos lá, começando. Eu coloquei essas características para a gente comparar esses dois grupos, tanto de répteis quanto mamíferos. Começando com o habitat. Então, tanto os répteis quanto os mamíferos, a maioria dos representantes desses grupos são terrestres, ou seja, vivem na terra. Porém, tanto no grupo dos répteis quanto dos mamíferos, tem alguns animais que são aquáticos, como as tartarugas, que são répteis, e os cetáceos, baleias e golfinhos, que são mamíferos. Usam a água para locomoção apenas. A respiração desses animais. Tanto os répteis quanto os mamíferos apresentam respiração pulmonar. E eu não sei se vocês se lembram, mas na aula de répteis eu falei para vocês que esse grupo foi o grupo que teve a respiração pulmonar 100% eficiente. Ele não surge no grupo dos répteis, no caso os pulmões não surgem nos répteis, porém ele fica 100% eficiente a partir desse grupo. De répteis para frente, todos serão pulmonados. Vamos comparar em relação à pele esses animais. Os répteis apresentam uma pele grossa, seca, queratinizada, praticamente impermeável. Já a pele dos mamíferos, ela também é seca, entre aspas, porque na pele dos mamíferos apresentam-se duas glândulas específicas, que são as glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. E essas glândulas, junto com os pelos, que são estruturas que protegem a pele, favorecem a manutenção da temperatura desse organismo, coisa que nos répteis não existia. Então a pele dos mamíferos, ela apresenta uma estrutura externa, que é o pelo, e glândulas sudoríparas e sebáceas, que vão proteger essa pele junto com os pelos. Em relação à reprodução, vamos falar tanto da fecundação como os ovos desses animais. A fecundação, tanto dos répteis como dos mamíferos, é do tipo interna. E se você não lembra, a fecundação interna quer dizer que ocorre dentro da mãe, dentro da fêmea. Existe um órgão copulatório denominado de pênis, por onde o macho introduz os seus gametas dentro da fêmea e lá dentro vai acontecer a fecundação. E isso acaba aumentando a proteção do embrião e dos filhotes. Os ovos. Agora a gente vai falar meio entre aspas quando nos referimos aos mamíferos. Mas, em relação aos répteis, os ovos são com casca rígida, protegido. E essa casca serve justamente para proteger o embrião contra a desidratação, contra choques, contra o ambiente externo. Ele passa a se desenvolver dentro desse ovo até o nascimento. No caso dos mamíferos, nem todos botam ovos. Eu não sei se você se lembra da nossa aula de mamíferos, mas se você não lembra, assista. Já assistiu? Aqui no card, hein? O primeiro grupo dos mamíferos, que são os monotremados, eles ainda botam ovos. E esses ovos têm casca. Então, os monotremados com casca, ovos com casca. Os outros grupos de mamíferos, que são os marsupiais e os placentários, não têm ovos. O desenvolvimento embrionário ocorre dentro da fêmea. Então, vamos dizer que esse ovo está dentro da mãe, protegido, intrauterino. O desenvolvimento é dentro da mãe. Em relação ao desenvolvimento após o nascimento, nós temos dois tipos de desenvolvimento, direto e indireto. No caso dos répteis, o desenvolvimento é do tipo direto. E o que isso quer dizer?
que o filhote nasce idêntico ao adulto. Só é uma miniatura, ele ainda é pequenininho, ele vai crescer e se desenvolver. Porém, quando a gente bate o olho, a gente já sabe que é um réptil. Um jacarezinho é idêntico a jacaré-mãe. Não tem diferença, só é pequenininho. E nos mamíferos acontece da mesma forma. O desenvolvimento é do tipo direto. Tem filhote idêntico ao adulto, porém uma miniatura. Em relação à temperatura do corpo, nós temos animais que conseguem manter a temperatura constante e animais que não conseguem manter a temperatura do corpo constante. No caso dos répteis, eles não conseguem, ou seja, a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Esquentou, temperatura sobe. Esfriou, temperatura baixa. Então, nesse caso, a temperatura é variável. E o animal que apresenta temperatura corpórea variável recebe o nome de animal pecilotérmico. Já nos mamíferos, isso muda. Os mamíferos, assim como as aves, nós vimos na aula sobre aves também, tem aqui no card. Então, os mamíferos mantêm a temperatura do corpo constante. Então, essa temperatura não é variável, ela é constante. Neste caso, se aumentar a temperatura do ambiente, a temperatura do mamífero é uma. Se baixar a temperatura do ambiente, essa temperatura corpórea do mamífero continua a mesma. Nós, seres humanos, somos mamíferos. A nossa temperatura média corporal é em torno de 37 graus Celsius. Se nós estivermos numa praia, num ambiente super quente de 40 graus, nossa temperatura se mantém a 37. E nós desenvolvemos mecanismos para manter essa temperatura constante. Então, se está muito calor, a nossa temperatura tem que manter a 37 graus, e a gente começa a transpirar, ou seja, liberar água pelas glândulas sudoríparas para manter essa pele, manter o corpo com essa mesma temperatura. Se a gente sair a 37 graus do nosso corpo, for lá para a Sibéria a menos 40, nós vamos manter o nosso corpo com essa mesma temperatura. Porém, temos mecanismos que a gente vai desenvolver, que os mamíferos desenvolveram ao longo da evolução, para manter essa temperatura constante. Ou seja, a gente começa a tremer e os pelos se arrepiam para diminuir a superfície de contato da pele com o ar frio. Então, voltando aqui, os mamíferos, temperatura constante, não importa a temperatura do ambiente, e nesse caso eles são chamados de homeotérmicos. E por último, cuidados com os filhotes ou cuidados com a prole. Os répteis não apresentam cuidados totais, ou seja, as fêmeas se preocupam apenas em montar um ninho. Então nós temos cuidados aqui parciais, ou seja, formação de um ninho. No máximo, algumas espécies de jacarés, de cobras, esperam os filhotes nascerem. Nasceram, cada um que se vire. As tartarugas saem das águas dos mares, botam seus ovos na areia, voltam para o mar e nunca mais reaparecem para aquele lugar para saber se os filhotes nasceram ou não. Então, esses cuidados são parciais, se preocupam pelo menos em cuidar, em formar, em produzir um ninho. Agora, os mamíferos não. Nós temos cuidados totais. 100%. De que forma? Primeiro cuidado, o desenvolvimento deles, com exceção dos monotremados, é todo dentro da fêmea. Depois que nasce, a mãe amamenta o seu filhote. Então, os mamíferos apresentam como uma das principais novidades evolutivas, a presença de glândulas mamárias, principalmente nas fêmeas, que vai fornecer o leite para o seu filhote no início do desenvolvimento. E depois que ele cresce, aí que ele conseguir sobreviver sozinho, conseguir buscar alimento e se proteger, ele acaba se afastando da sua família. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão, dessa tabela comparativa entre répteis e mamíferos. Se gostou, clica no joinha, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima aula.